Quem nunca se deparou com uma história tão absurda que a primeira reação é pensar que isso não pode ser verdade? Às vezes, estamos apenas lendo alguma notícia ou vendo um documentário qualquer e de repente surge um caso tão absurdo que parece pura ficção. Fala galera, aqui é o Drake e hoje no Abismo do Medo nós vamos ver alguns casos reais que mostram o quão cruéis as pessoas podem ser em nome da ciência. Quando a escravidão foi oficialmente abolida nos Estados Unidos, em 1865, muita gente acreditou que isso seria o ponto final de um dos capítulos mais vergonhosos da história do país. Afinal, os afro-americanos, que durante séculos foram tratados como propriedade, finalmente seriam reconhecidos como cidadãos livres. Era uma vitória, mas a realidade é que, embora a escravidão tenha acabado no papel, a opressão apenas mudou de forma. Com o passar dos anos, surgiram leis conhecidas como leis de Jim Crow, que institucionalizavam a segregação racial em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana, como escolas separadas, banheiros separados, áreas restritas em transportes públicos, como naquelas cenas de filmes de época, que mostravam os negros sentados ao fundo, isolados, e até fontes de água, que eram destinadas exclusivamente a brancos ou negros. E isso não era só uma questão de preconceito individual, todo um sistema foi construído para manter os negros à margem da sociedade. Então, a maioria dos ex-escravizados e seus descendentes continuaram vivendo em condições miseráveis, sem acesso digno a nada, e quando conquistavam algum direito, ele era sabotado por políticas locais, violência policial ou até mesmo linchamentos públicos, como os promovidos por grupos como a Ku Klux Klan. E o mais grave é que esse racismo também se infiltrou nas instituições, que deveriam proteger a vida das pessoas, como hospitais, universidades e centros de pesquisa, fazendo a medicina, que deveria ser uma ferramenta de cuidado, ser usada como instrumento de opressão. Por isso, durante muito tempo, essas pessoas foram vistas como objetos de estudo, com cientistas se agarrando a uma crença absurda de que os negros aguentavam mais dor, ou que os seus organismos eram diferentes dos brancos, justificando assim todo tipo de experimento sem consentimento, como aconteceu nesse caso que vamos falar. Para nos situarmos melhor, nos anos de 1930, o condado de Macomb, no Alabama, era uma área majoritariamente agrícola, onde a população negra vivia em condições extremamente precárias, com a maioria trabalhando como meeiros, que é um tipo de agricultor que trabalha nas terras dos outros em troca de partes dos lucros, muitas vezes pequeno, e por se tratar de uma zona rural, o acesso à educação era precário, assim como a informação ou a cuidados médicos. E foi nesse cenário que, em 1932, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos decidiu iniciar um estudo que, na teoria, seria para o bem da ciência, entre aspas, onde eles queriam entender a progressão natural da sífilis, uma infecção sexualmente transmissível. Então, a proposta era acompanhar o desenvolvimento da doença ao longo do tempo, em pacientes infectados na cidade de Tuskegee, em Macomb, onde fariam um experimento com homens negros, sem tratá-los e sem contar a verdade do que estava acontecendo. O estudo envolveu cerca de 600 homens, onde 399 já estavam com sífilis, e 201 não tinham a doença, sendo usados como um grupo de controle. Quase todos eram pobres, analfabetos e confiavam nos médicos, que com um jaleco branco e palavras bonitas, prometiam exames regulares gratuitos. Mas o que eles não sabiam era que isso era só fachada. Para entender o tamanho da tragédia do experimento Tuskegee, é importante primeiro entender o que é a sífilis. Essa doença que os médicos diziam ser o efeito de um sangue ruim. Ela é uma infecção sexualmente transmissível, como eu falei agora há pouco, e que é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. O problema dessa bactéria é que ela vai mudando de fase, e muita gente nem percebe que está infectada até ser tarde demais. No primeiro estágio, a doença costuma começar com uma ferida, chamada de cancro, no local onde a bactéria entrou, formando um machucado que não coça, não dói e desaparece sozinho, fazendo muitas pessoas ignorarem. E quando não tratada, ela avança para o segundo estágio, onde começam a aparecer manchas vermelhas pelo corpo, febre, dor de cabeça, cansaço e até queda de cabelo. É um momento em que o corpo tenta reagir, mas a bactéria já está se espalhando. Depois disso, se nada for feito, a doença entra em um estágio latente, ou seja, ela fica escondida no corpo por anos, o que faz muitas pessoas acreditarem que estão curadas, o que não é o caso. É aí que chegamos ao terceiro e mais perigoso estágio, que pode acontecer 10, 20 ou até 30 anos depois da infecção. A bactéria começa a afetar os órgãos vitais como o cérebro, o coração e o sistema nervoso, o que pode causar paralisia, cegueira, transtornos psicológicos e até mesmo a morte. Ou seja, não se trata de uma gripezinha ou de algo que o corpo resolve sozinho. Essa é uma doença progressiva, silenciosa e devastadora, principalmente se não houver tratamento. Então, à medida que os anos se passavam, os pacientes estavam parando de aparecer, eles já estavam cansados, e sem entender exatamente o que estavam fazendo ali, muitos só desistiam das consultas. Só que para os responsáveis pelo estudo, isso era um problema. Afinal, eles precisavam continuar observando os efeitos da sífilis em corpos humanos, até o fim. Assim, para evitar que as cobaias escapassem, o Serviço de Saúde Pública teve a ideia de contratar uma enfermeira negra chamada Eunice Rivers, que passou a ser o elo entre os
os pesquisadores e os pacientes, se tornando a pessoa que buscava os homens em casa, levava as consultas, entregava remédios e refeições. E numa época de extrema pobreza, tudo isso soava como cuidado, quando no fundo era só uma forma de manter os pacientes próximos sem tratá-los de verdade. E essa estratégia ia além, porque para garantir que depois que perdessem a vida, os cientistas pudessem realizar autópsias completas, os pesquisadores começaram a pagar pelos funerais dos pacientes, para que tivessem acesso a eles. E o que torna tudo ainda mais cruel é que mesmo com a ciência avançando, os responsáveis pelos estudos fizeram de tudo para que os homens não recebessem nenhum tipo de tratamento. Por exemplo, em 1934, os médicos do condado de Macomb receberam listas com nomes dos participantes, junto com o pedido de que não os tratassem, mesmo que procurassem ajuda. Depois, o mesmo foi feito em 1940, com o Departamento de Saúde do Alabama. E quando a guerra chegou, muitos dos homens foram convocados para o exército em 1941, e seus exames médicos de admissão revelaram a sífilis, o que poderia ser tratado em instalações militares, mas não no caso de Tuskegee. Em vez disso, os pesquisadores interviram para tirar os homens do exército, evitando que recebessem o tratamento gratuito que seria fornecido aos soldados. Já em 1943, a Lei Henderson passou a exigir que o governo financiasse testes e tratamento para doenças venéreas, e em 1947, a penicilina já era o tratamento padrão para a sífilis, com centros de tratamento rápido sendo abertos em vários pontos do país. E é de se imaginar que esse estudo ao menos tivesse sido usado para o desenvolvimento da penicilina, mas esse não foi o caso. E enquanto o país começava a curar a doença em larga escala, esses homens continuavam impedidos de receber qualquer dose do antibiótico, mesmo com hospitais públicos oferecendo tratamento. Mas mesmo assim, os pesquisadores do estudo agiam ativamente para manter a infecção nos corpos dessas pessoas. Portanto, o que foi vendido como acompanhamento médico foi na verdade um experimento de finalização lenta, maquiado com promessas e cuidados superficiais, porque bastava apenas uma dose certa do antibiótico para acabar com a bactéria e evitar todo esse sofrimento. Ainda em 1947, no fim da Segunda Guerra Mundial, o Código de Nuremberg foi escrito, por causa dos experimentos que foram realizados pelos alemães. Ele firmava uma ideia totalmente oposta a esses estudos sem consentimento que exploravam grupos vulneráveis. O que anos depois, em 1964, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, publicou a Declaração de Helsinki, que também visava proteger as pessoas da experimentação. Mas mesmo assim, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que havia assumido o controle do estudo, decidiram continuar observando os pacientes com sífilis até 1969, negando que recebessem tratamento. Tudo isso porque os pesquisadores queriam observar o que a sífilis fazia em corpos negros sem interferência médica, baseados numa crença racista da época, de que existiam diferenças biológicas entre brancos e negros, e que os efeitos da doença seriam diferentes dessas pessoas, o que todos nós sabemos há décadas que é um completo absurdo. Em alguns momentos, até remédios placebo foram distribuídos como pílulas de farinhas, tônicos sem efeito algum, e tudo para dar a impressão de cuidado, mas na prática, nenhum tratamento real era oferecido. Então, em 1952, cerca de 30% dos participantes já haviam recebido penicilina de qualquer maneira, apesar dos melhores esforços dos pesquisadores para isso não acontecer, enquanto que o Serviço de Saúde Pública argumentou que seus participantes não procurariam penicilina ou seguiriam os planos de tratamento prescritos, porque não possuíam sentimentos, ou seja, também não sentiam dor. Mas a verdade é que a maioria desses homens pensava já estar recebendo um tratamento falso gratuito, então não tinha razão para procurar outros médicos e pagar por outro tratamento. E no ano seguinte, a declaração da OMS, os médicos argumentaram que já era tarde demais para dar penicilina aos pacientes, porque a doença já teria progredido demais para que a medicação ajudasse, o que era uma justificativa idiota para continuar o estudo, já que a penicilina sempre foi recomendada para todos os estágios da sífilis. Assim, durante os 40 anos em que o estudo foi mantido, muitos dos homens infectados perderam a vida por causa disso, enquanto que outros ficaram com as sequelas graves do último estágio. Além disso, como a infecção é sexualmente transmissível, muitas esposas contraíram sífilis dos maridos, que vale lembrar, nem sabiam que estavam doentes. E algumas dessas mulheres também foram deixadas sem diagnóstico, sem tratamento ou qualquer apoio, o que ocasionou no resultado de crianças nascendo com sífilis congênita, uma forma da doença passada da mãe para o bebê ainda durante a gestação. E esses bebês, quando sobreviviam, enfrentavam uma série de complicações sérias, como surdez, deformações dos ossos e atrasos no desenvolvimento. Ou seja, o experimento não só condenou os homens envolvidos, mas até os seus filhos ao sofrimento. O resultado disso foi uma desconfiança profunda na medicina, um medo de hospitais que dura até hoje vindo da comunidade afro-americana. E não é difícil entender o porquê, quando os próprios médicos fazem esse tipo de coisa. Você acaba sem ter em quem confiar a sua saúde. Um estudo chegou a ser publicado em 2016, trazendo evidências de que
que o caso de Tuskegee é uma das explicações para a desconfiança que os negros americanos têm com médicos e o serviço de saúde em geral, e muitos pensam duas vezes ao doar sangue, vacinar seus filhos ou assinar uma autorização para doar órgãos, fazendo essas pessoas terem os piores indicadores de saúde entre todos os grupos étnicos, raciais e demográficos dos Estados Unidos. Até mesmo os homens afro-americanos têm expectativa de vida mais curta que os brancos em decorrência disso. Durante décadas, o experimento de Tuskegee foi conduzido às escondidas, mas algumas pessoas dentro do próprio sistema perceberam que havia algo profundamente errado, e uma dessas foi Bill Jenkins, um jovem epidemiologista negro que trabalhava como estatístico no próprio Centro de Saúde Pública dos Estados Unidos, e foi em 1960 que ele teve acesso a documentos internos, e ao entender o que estava acontecendo ficou chocado, não só pela gravidade do experimento, mas pelo fato de ainda estar acontecendo. Então ele procurou seu supervisor e denunciou o caso, chamando o estudo de antiético, onde a resposta que teve foi para não se preocupar com isso, mas Bill não se calou e escreveu um artigo denunciando o estudo, tentando alertar os cientistas, jornalistas e outros profissionais da saúde. Só que mesmo com a informação nas mãos, ninguém deu importância. 6 anos depois, um epidemiologista branco chamado Peter Buxton começou a desconfiar que algo estava errado com o que o governo chamava de estudo e levou suas preocupações ao Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis dos Estados Unidos, questionando os aspectos éticos do experimento Tuskegee, mas a resposta foi que o estudo ainda não estava concluído. 2 anos depois, em 1968, Peter tentou novamente, apresentando as denúncias e reforçando o absurdo da situação, só que mais uma vez foi ignorado. A diferença dessa vez é que ele decidiu quebrar o silêncio com a imprensa, já que tinha amigos jornalistas, e foi aí que vazou os documentos sobre o caso. Mas foi só em 1972 que a verdade veio à tona, com a jornalista Jean Heller publicando a denúncia no jornal Washington Star, revelando ao país que por 4 décadas, o governo dos Estados Unidos havia negado tratamento a homens negros infectados com a sífilis e usado eles como cobaias. E no dia seguinte, a história ganhou as manchetes da primeira página do New York Times, o que fez o estudo ser encerrado no mesmo ano. Mas o estrago já estava feito, e a essa altura, somente 74 dos homens ainda estavam vivos, e 128 pacientes perderam a vida por causa da sífilis ou suas complicações, enquanto 40 esposas foram infectadas e 19 crianças nasceram com sífilis congênita. 2 dos sobreviventes contaram sobre o ocorrido, onde Herman Shaw disse o seguinte: "Nós fomos tratados todo o tempo como se não fôssemos humanos, como porcos idiotas, como porquinhos da Índia. Ninguém sabe o que passamos, a não ser alguns de nós que ainda sobrevivemos." E Charles Pollard que falou o seguinte: "Eu fui lá e eles me disseram que eu tinha sangue ruim, e foi o que continuaram a me dizer desde então." E só em 1997, ou seja, 65 anos depois do início do experimento, que o governo dos Estados Unidos fez um pedido formal de desculpas, vindo no então presidente Bill Clinton, que reconheceu publicamente a injustiça cometida contra os homens de Tuskegee e suas famílias. No discurso, ele disse o seguinte: "O que o governo dos Estados Unidos fez foi vergonhoso, e eu sinto muito. Digo aos nossos cidadãos afro-americanos que eu sinto muito que nosso governo federal tenha orquestrado um estudo tão claramente racista. Não se pode permitir que isso aconteça de novo." Esse foi um momento simbólico, mas também tarde demais, porque apesar de tanto Herman quanto Charles terem ouvido essas desculpas, assim como outros 3 homens, várias outras pessoas que foram submetidas a esse experimento jamais tiveram a chance de estudar. Sem contar que ninguém foi responsabilizado por esse absurdo que durou 40 anos, já que entre os nomes atrelados ao experimento Tuskegee estão o Dr. Taliaferro Clark, que idealizou o projeto inicial e faleceu em 1948, o Dr. Raymond von der Leer, que assumiu a supervisão dos estudos por muitos anos, faleceu em 1972, e nem mesmo o Dr. John R. Eller, que foi quem ficou mais tempo à frente do projeto. Esse também não recebeu nenhum tipo de punição, pois faleceu em 1989. Todos esses e vários outros médicos quebraram o juramento de Hipócrates, que por séculos é a base ética da medicina, tudo em nome de uma ciência perversa, como as próximas que vamos ver nesse vídeo. Quando se fala em crimes contra a humanidade cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, a nossa memória quase sempre aponta na mesma direção, os campos de concentração, e principalmente Auschwitz, que se tornou sinônimo de um horror absoluto, onde milhões de vidas foram ceifadas em câmaras de gás, trabalhos forçados e experimentos médicos cruéis. Mas o que pouca gente sabe é que os alemães não foram os únicos a escrever capítulos macabros na história da guerra, já que enquanto a Europa afundava no terror nazista, do outro lado do planeta, o Japão Imperial conduzia um experimento tão brutal quanto os que aconteciam nos laboratórios de Joseph Mengele. Essa foi a Unidade 731, um centro secreto de experimentação humana criado pelo exército imperial japonês, durante a ocupação de Manchúria na China, e era um local cercado por muros altos com vigilância armada, que à primeira vista parecia um simples complexo militar, mas que por trás das paredes escondiam uma verdadeira fábrica de horrores, onde as pessoas eram desumanizadas, torturadas e finalizadas, tudo em nome do já comentado avanço científico, além do nacionalismo militar e da ideia absurda de superioridade racial. No início
início de 1930, o Japão estava mergulhado num projeto ambicioso de expansão militar, onde o Império queria se consolidar como uma potência dominante na Ásia, e para isso estava disposto a usar todos os meios possíveis. Foi nesse contexto que surgiu a Unidade 731, criada oficialmente sob o comando de Shiro Ishii, que não era só um general do exército japonês, mas também um microbiologista, formado e respeitado no meio científico. Só que sua visão sobre ciência e além da medicina tradicional, ele acreditava que bactérias e vírus podiam ser usados como armas tão letais quanto tanques. Assim nasceu o projeto oficialmente chamado de Departamento de Prevenção Epidêmica e Purificação de Água do Exército de Kwantung, um nome de fachada para esconder o centro de testes biológicos. Ele estava localizado em Pingfang, uma região nos arredores da cidade de Harbin, no nordeste da China, uma área que foi ocupada pelo Japão durante a invasão de Manchúria. Nada ali era supervisionado por civis, tudo era conduzido por militares com sigilo absoluto, mas tudo era cuidadosamente registrado, como se fosse parte de um grande experimento científico, só que com seres humanos sendo tratados como ratos de laboratório. Então, se a Unidade 731 era um laboratório militar disfarçado, seus pacientes estavam muito longe de serem voluntários. A maioria deles era composto por civis chineses, capturados nas redondezas da base, ou durante operações militares do exército japonês, onde não importava a idade, condição de saúde, se eram mulheres ou crianças. Até mesmo recém-nascidos foram usados como material de teste. Estima-se que cerca de 250 mil pessoas tenham sido vítimas dessa instalação, com 30% sendo soviéticas, mas haviam pessoas de várias outras nacionalidades também. E para supervisionar e estudá-las, a unidade tinha 3 mil cientistas e doutores de universidades e escolas de medicina do Japão, e um total de 20 mil funcionários nos estabelecimentos subsidiários. Mas um dos fatos mais bizarros é o modo como essas pessoas eram vistas pelos japoneses, que não os chamavam sequer de pacientes ou prisioneiros, mas sim de marutas, um termo japonês que significa literalmente troncos. Isso porque a ideia era desumanizar completamente as vítimas, tratá-las como pedaços de madeira que seriam usados e descartados, e os próprios soldados da base se referiam ao que faziam como trabalho com madeira, que era uma forma quase cínica de esconder a realidade do que acontecia ali. Eles congelavam os membros das pessoas, submergindo os braços e pernas em água gelada, ou expondo a temperaturas extremas. Depois, os médicos faziam testes para tentar descongelar o membro, como jogar água fervendo na região, provavelmente em uma tentativa de estudar possibilidades anti-inverno russo. Havia também os testes com bactérias mortais, onde os prisioneiros recebiam injeções de peste bubônica, cólera, antrax, tifo e outras doenças infecciosas, para que os médicos observassem a progressão dos sintomas, contudo sendo anotado em relatórios. Mas não parava por aí, eles também conduziam testes extremos de resistência física, como privação total de comida, água e sono por dias, exposição à radiação e até transfusões de sangue de animais para humanos, apenas para ver quanto tempo o corpo suportava antes de entrar em colapso. Além disso, prisioneiras eram abusadas várias vezes pelos soldados, e em seguida eram infectadas com sífilis, gonorreia e outras doenças sexualmente transmissíveis, para que os médicos pudessem observar a contaminação nos fetos, ou em outros prisioneiros que serviam como parceiros forçados. Assim, as mulheres grávidas eram usadas como modelos para autópsias e cesarianas experimentais. E se até agora você não achou perturbador o suficiente, entre os procedimentos mais cruéis estavam as vivissecções, cirurgias feitas em pessoas ainda conscientes, sem anestesia, com o único objetivo de observar em tempo real o funcionamento dos órgãos internos. Então eles abriam o abdômen, o tórax e até o cérebro da vítima, enquanto ela estava imobilizada e indefesa, sentindo cada corte. Mas se os laboratórios da Unidade 731 funcionavam como um cenário de terror, o que saía de lá era tão assustador quanto, porque o objetivo final dos experimentos não era só observar o sofrimento humano, mas transformar esse sofrimento em armas. E uma das estratégias desenvolvidas foi de, com o uso de um avião, espalhar cascas de algodão e arroz contaminados com peste negra no centro da China. Em 1942, eles chegaram a planejar ataques envolvendo moscas contaminadas com a mesma doença em americanos e filipinos. Além disso, soldados do exército imperial colocavam em prática as técnicas de envenenamento de rios e plantações, contaminando com tifo as fontes que sustentavam milhares de pessoas. Como já sabemos, em 1945, depois do acontecimento de Hiroshima e Nagasaki, o Japão assinou a sua rendição e a Segunda Guerra Mundial oficialmente chegou ao fim. E esses experimentos que eu comentei foram apenas alguns dos muitos que fizeram nesse lugar, já que eles queimaram a maioria dos arquivos, tentando esconder o que aconteceu na Unidade 731, que foi desmontada às pressas, como se nunca tivesse existido, além de finalizar qualquer testemunha. Só que ao contrário do que aconteceu com líderes alemães, os cientistas oficiais japoneses nunca foram julgados por crimes de guerra, porque os Estados
Unidos, que liderava o mundo e temia a União Soviética no início da Guerra Fria, viu a oportunidade onde havia atrocidade. Então, os dados produzidos pela unidade eram considerados valiosos demais para serem ignorados, e em troca de acesso a esses documentos e relatórios, foi feito um acordo, onde os cientistas, incluindo Shiro Ishii, receberiam anistia completa. Muitos deles, inclusive, retomaram suas carreiras como se nada tivesse acontecido, e alguns chegaram a ocupar cargos importantes em universidades e empresas farmacêuticas no Japão pós-guerra. A história da Unidade 731 é tão brutal que por muito tempo foi escondida, até mesmo do próprio povo japonês. Durante décadas, o assunto foi ocultado nos livros, nas escolas e nos meios de comunicação. Muitos japoneses só começaram a descobrir os detalhes reais do que aconteceu a partir de 1980, quando os documentos começaram a vazar, e alguns ex-soldados decidiram quebrar o silêncio. Ainda assim, até hoje, o tema continua sendo um tabu nacional, evitado em debates políticos, e raramente reconhecido de forma oficial. E se para o Japão o caso ainda é um tabu, para a China, o trauma nunca foi esquecido, e até hoje cobram reconhecimento e justiça pelo que aconteceu, e que ficou marcado num lugar como um museu memorial, mostrando sem censura os horrores cometidos no lugar. No século XX, a psicologia e a psiquiatria ganharam força como campo de estudo, e a ideia de que o comportamento poderia ser moldado era revolucionária, como o caso de Walter Freeman, que popularizou a lobotomia e que tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Então, nessa época, uma dessas grandes ambições era entender como se formam os distúrbios da fala, especialmente a gagueira. Mas entre hipóteses e experimentos, alguém resolveu cruzar a linha da ética, como sempre, né? Em 1939, no meio dessa busca por respostas, nasceu um estudo que ficou escondido por décadas, que não foi feito com adultos voluntários, mas com crianças órfãos, com o objetivo de induzir a gagueira em crianças que falavam normalmente, apenas para testar se o medo e a crítica poderiam deformar a fala de forma permanente, o que ficou conhecido como o experimento Monster. O cenário era a Universidade de Iowa, um dos principais centros de pesquisa em distúrbios de fala nos Estados Unidos naquela época, e no centro dessa história estava um nome respeitado no meio acadêmico, Wendell Johnson. Ele não era só um estudioso da linguagem, mas também sofria de gagueira desde a infância, e sabia bem como a condição pode afetar a autoestima, as relações sociais e até as oportunidades de vida. Isso levou a se tornar um fonoaudiólogo e pesquisador, com o objetivo claro de entender o que causava esse distúrbio, e junto dele estava a aluna de pós-graduação, Mary Tudor. Na época, Wendell acreditava na teoria ousada de que a gagueira poderia ser provocada não apenas por genética ou neurologicamente, mas socialmente. Ele achava que em alguns casos, o problema começava quando adultos começavam a corrigir demais a fala da criança, mesmo quando ela não tinha um problema real, e a crítica constante nessa pressão para falar direito, segundo ele, poderia criar um problema que antes não existia. Era uma hipótese intrigante, e até plausível para os padrões da psicologia comportamental da época, mas o problema estava em como ele resolveu testá-la. Então, o doutor determinou o local onde isso iria acontecer, escolhendo o orfanato estadual de Davenport, também no Iowa. Foram escolhidas 22 crianças, todas entre 5 e 15 anos de idade, onde algumas delas já apresentavam sinais leves de gagueira, enquanto outras falavam normalmente. A escolha foi estratégica para permitir que fosse possível comparar os efeitos da intervenção entre as crianças com e sem o distúrbio pré-existente, o que parece ser algo bem comum nessas áreas, já que o experimento Tuskegee também usou pessoas doentes e saudáveis para comparar. Mas enfim, as crianças foram divididas em dois grupos principais, com abordagens completamente opostas. O primeiro consistia em reforço positivo, com elas recebendo elogios, sendo encorajadas a falar livremente, e tinham suas falas tratadas como naturais, mesmo que houvessem pequenos erros, enquanto o segundo grupo recebia reforço negativo pesado. E é aqui que a crueldade começou a ganhar forma, onde as crianças desse grupo não tinham problemas de fala, mas passaram a ser tratadas como se fossem problemáticas. Assim, cada hesitação ou pausa eram corrigidas, criticadas e colocadas sob pressão, com frases como: "Não fale se não for dizer corretamente", "Você está errando de novo", ou "Fale mais devagar ou ninguém vai entender". Essas frases eram usadas como forma de moldar o comportamento. Só que é claro que essas falas não eram ditas em um tom brando, elas eram gritadas para que a insatisfação pudesse ser passada com clareza. Então essas crianças começaram a duvidar da própria fala, e nenhuma delas tinha como saber se tudo aquilo era parte de um estudo. Além disso, o orfanato também não foi avisado sobre os objetivos reais da pesquisa. E o que se ouviu nos meses seguintes ao experimento foi que os meninos e meninas que falavam normalmente e foram submetidos ao reforço negativo começaram a apresentar sinais reais de gagueira, exatamente como a teoria do Wendell previa, para o orgulho macabro do doutor. Desse jeito, crianças que antes falavam com naturalidade passaram a apresentar bloqueios de fala, insegurança e, em muitos casos, um medo paralisante de serem ouvidas, com algumas simplesmente parando de falar completamente em determinados
determinadas situações, como em sala de aula ou durante refeições, não porque não sabiam o que dizer, mas porque acreditavam que qualquer palavra mal colocada as deixariam envergonhadas. O estudo terminou e as anotações foram guardadas. Os pesquisadores voltaram para seus laboratórios e nenhuma das crianças recebeu acompanhamento psicológico, sendo simplesmente dispensadas, com seus medos e a sensação de que havia algo errado com elas, quando na verdade o erro foi de quem as usou. E as consequências continuaram por anos, algumas se estendendo até a vida adulta, com relatos de depressão, isolamento, dificuldades acadêmicas e profissionais. Portanto, o experimento Monster foi uma violência emocional disfarçada de ciência, feita contra crianças em situação de vulnerabilidade, o que deixa tudo ainda mais grave. Apesar da precisão dos registros e dos efeitos visíveis sobre as crianças, o estudo não foi publicado durante a vida de Wendell, e não foi por acaso, porque quando foi apresentado para colegas do doutor, eles repudiaram a ideia e apelidaram como Monster Study, para não deixar dúvidas sobre como eles viam o estudo, que muitas vezes foi comparado com experimentos alemães. Então, durante décadas, os documentos foram mantidos ocultos, com medo de que a revelação pudesse manchar a reputação do Wendell, que ao longo dos anos se consolidou como uma figura importante na fonoaudiologia, além de também comprometer o nome da Universidade de Iowa. Foi só depois de mais de 60 anos de silêncio que a revelação do Monster Study provocou exatamente o que os seus responsáveis temiam: a indignação pública e a exigência por justiça, porque era impossível olhar para aqueles registros, ouvir os relatos das vítimas e seguir tratando o estudo como apenas um experimento mal conduzido, porque no fim das contas foi um tipo de tortura psicológica. Em 2001, o governo do estado de Iowa finalmente reconheceu oficialmente que o estudo havia sido antiético e foi feita uma tentativa de reparação. Assim, as vítimas sobreviventes foram localizadas e convidadas a participar de acordos judiciais de indenização, com algumas delas recebendo até $925 mil como forma de compensar o dano psicológico, emocional e social que carregaram por décadas. Uma delas era Melly Korlaski, que tinha 12 anos na época, e 2 anos depois de ser submetida à terapia de fala negativa, fugiu do orfanato e acabou em um reformatório. E anos depois, quando se casou, simplesmente não conseguia contar sobre isso para o seu marido. Em 2007, a própria Universidade de Iowa voltou a se manifestar publicamente, reforçando que esse tipo de estudo ser considerado defensável em nenhuma época. Só que os estragos deixados por Wendell Johnson e Mary Tudor foram além de crianças envolvidas, porque entre os anos de 1950 e 1980, muitos fonoaudiólogos se recusavam a trabalhar diretamente com crianças com gagueira, por um medo generalizado de causar mais mal do que bem. Então a recomendação mais comum durante esse período era orientar os pais com dicas para que eles lidassem com a fala dos filhos. Mas ao contrário do que parece, o estudo na verdade falhou em sua tentativa de comprovar que a gagueira é resultado da desaprovação da fala das crianças. Primeiro, porque nenhum dos órfãos ficou com gagueira persistente, e que tudo na pesquisa estava errado, porque mesmo se não fosse antiética, a própria quantidade de crianças era muito pequena. Todas eram do mesmo estado, etnia e cultura, e sem qualquer tipo de ambiente familiar que pudesse oferecer apoio emocional, além da idade dos participantes variar bastante, já que tinham entre 5 e 15 anos, o que interfere diretamente nos processos cognitivos relacionados à fala e à resposta emocional. E como os próprios pesquisadores sabiam o que exatamente queriam provar, deixa indícios claros de viés de observação, que é quando intencionalmente ou não, os resultados são projetados através das suas expectativas, já que eles procuravam confirmação e não compreensão. Fala galera, vocês já tinham ouvido falar sobre algum desses experimentos? E qual deles você achou mais perturbadora? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.